Olá pessoal, vamos fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 102. Um texto que achei que ia ser mais ou menos tranquilo de fazer. Achei que o pessoal ou não prestou muita atenção no que eu dirigi, no que eu pedi, mas assim, achei muitas gravações muito parecidas e com um detalhe assim que eu achei que prejudicou muito o resultado bacana, que foi a maioria das pessoas fez as frases, o final das frases para baixo, né? Tipo, o Dimple, o Scotch Whisky elaborado com o blend dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barris de carvalho, né? Para baixo. E a maneira mais legal é o inverso, né? Fazer para cima, né? Dimple, o Scotch Whisky elaborado com o blend dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barris de carvalho. Então, daria até para fazer os maltes para baixo, né? O Scotch Whisky elaborado com os blends dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barris de carvalho. O barris de carvalho tinha que ser uma coisa exclamada, né? Olha, não é uma coisa comum, é um barris de carvalho. Porque um barril de carvalho ele é muito melhor do que qualquer outro barril, porque a madeira ela contribui para que melhore o sabor, enfim, tem várias características que eu, na verdade, que eu estou colocando, não é a característica em si da madeira ou não, mas barril de carvalho é o melhor barril. Então, não pode ser barril de carvalho para baixo, não, tem que ser exclamado, tem que ser, deixar isso, olha, não é qualquer barril, barris de carvalho, né? Então tem que ter uma valorização. Sua tradição tem origem na Escócia, né? Na Escócia, não, sua tradição tem origem na Escócia. Essas locuções fazendo para baixo na vírgula, elas ficam muito solenes, e não é o caso desse texto, né? Sua tradição tem origem na Escócia, de onde são selecionados os maltes que vão formar o seu buquê, corpo, né? Buquê para cima, corpo para cima e sabor incomparáveis, né? Não é sabor incomparáveis, é sabor incomparáveis, é uma coisa que não tem comparação. Então tem que ter um valor, né? Tem que ser uma exclamação aí. Apesar de que o texto tem ponto final, tanto no Carvalho como no Incomparáveis. E também no final da frase, da frase seguinte, que é escolher um Dimple, é uma prova de classe, charme e bom gosto, né? Não pode ser charme, classe e bom gosto, né? O bom gosto para baixo fica da mesma maneira inexpressivo. Então, os três pontos finais desse texto tinha que ser lido como ponto de exclamação. Então, o que aconteceu que foi grande número de pessoas fez o ponto final fez como ponto final, e os finais das frases ficaram para baixo. E aí foi essa maior observação que eu tive, que eu fiz em na maioria das gravações que eu ouvi. Outra coisa que pouca gente projetou a voz, mas teve algumas pessoas que projetaram a voz. Essa semana teve um participante novo que me perguntou, até como tem o meu contato, né, meu contato na página, então ele entrou em contato comigo e falou assim: me explica, por favor, o que isso quer dizer com voz projetada, porque eu não vi isso em nenhum lugar. Pesquisei na internet e não tem em nenhum lugar a voz projetada. Eu expliquei para ele e eu vou explicar também aqui, porque nós temos 20 novos participantes. Deixa eu ver só se é isso mesmo. 20 novos participantes e talvez se eu falo voz projetada, a pessoa fala, mas eu não achei na internet. Então, o que eu quero dizer quando eu falo voz projetada?
é a voz que você emite, você projeta a voz muito mais do que o necessário, né? Quando você está fazendo uma locução comercial, fora a locução de varejo, você está sempre falando para uma pessoa só. Então você tem que falar num tom baixo, ou um tom de conversa. Não pode projetar a voz, não pode falar para o público, falar mais alto. Então isso que é projetar a voz, quando você emite a sua voz mais do que o necessário, mais do que o normal de uma fala, normal de uma conversa. Então é isso que é a voz, que eu chamo de voz projetada. Na verdade é uma emissão maior de voz, mas é mais fácil falar, ó, se projetou muito. Então, quem acompanha a página sabe que, já de velho, que quando eu falo de voz projetada é porque falou acima do tom normal que deveria falar. E geralmente isso acontece com os novos participantes que não estão acostumados a acompanhar, acabam sempre, lógico que não todos, mas muitos acabam sempre projetando a voz. Então isso acaba prejudicando a performance, né? Acaba ficando a gravação meio agressiva, né? Não é apropriada, principalmente para um texto como esse, né? Bom, então, hoje o destaque dessa edição, né, do Voz Alva 102, a gente vai publicar no sábado, agora, nesse sábado, que é dia 24. Amanhã, quinta-feira, tem novo e-mail com novo texto, e é o Desafio 103, que a gente faz a avaliação no dia 28 de abril, e o destaque a gente publica no dia 1º de maio. Nesse sábado, repetindo, a gente vai publicar o destaque desse Desafio 102. Para quem recebe sempre os e-mails com o texto, é só fazer o que está acostumado, gravar e postar depois que eu terminar a live de amanhã, que aí a live vira um post, e aí é nos comentários desse post que você coloca a sua gravação devidamente já uploadada no SoundCloud. Quem nunca participou e recebe o texto e não sabe como participar, é só responder o e-mail e eu mando um passo a passo. Tem uma maneira de preparar e colocar que é relativamente fácil. Quando você descobre, vai fazer sempre mais com facilidade, mas a primeira vez às vezes tem um pouco de dificuldade, então eu posso mandar esse passo a passo para quem quiser saber como faz mais facilmente. Quem está chegando agora, não está na minha lista, ou seja, não recebeu o texto porque não está na minha lista, precisa se inscrever. Então depois eu vou colocar aqui nos comentários o link para quem estiver interessado em participar e que não recebe meus e-mails, tem que se inscrever para receber o e-mail. O que tem aconteceu muito dessa vez, os e-mails do Gmail estão indo para a aba promoções. Às vezes vão para o spam, mas a maioria delas está indo para a aba promoções. Então, se você viu que não recebeu o e-mail, você está na lista, você está acostumado a receber, por favor, e tem e-mail do Gmail, por favor, procure na aba promoções. O Gmail tem 3 abas, a principal, social e promoções, que é a terceira. Dá uma clicadinha lá que às vezes vai estar lá o texto. Vai ser enviado amanhã, não sei que horário, mas vai ser enviado amanhã. Então, se você está acostumado a receber, não recebeu e tem e-mail do Gmail, procure na aba promoções que provavelmente vai estar lá. Se não estiver lá, se não estiver no spam, então é só pedir através do e-mail, que quem já recebeu e-mail, tem algum velho lá, manda de volta dizendo não recebi o texto, ou pode colocar aqui ou no inbox, ou no Messenger, ou aqui na página mesmo, olha, não recebi, não estou recebendo. E aí
eu dou um jeito de verificar o que aconteceu, né? Bom, que mais? Tivemos uma participação bacana, bem expressiva, 123 participantes, o nosso segundo melhor, a performance melhor foi no desafio 100, mas hoje já 123 foi o nosso segundo score, né? Nosso segundo pré-recorde, né? Com a título de estatística, foram 76 homens, 47 mulheres e 20 novos, né? Muito bacana isso, muito obrigado para quem veio participar pela primeira vez, e veio participar porque ouvi falar que tem bons textos, que tem uma boa avaliação e aí ajuda a melhorar a seu trabalho de locução. Então participa do desafio, quer participar, acha interessante. Então já agradeço de antemão e agradeço esses 20 novos também em especial, porque realmente é um número expressivo, né? Deixa eu ver se eu falta falar alguma coisa. Falta falar uma coisa, duas coisas importantes. Primeiro, que o meu curso Voz à Obra Online, eu reabro as inscrições na terça-feira que vem, dia 27, e fecho no dia 30, na sexta-feira, às 23h59, à meia-noite. Então é o Voz à Obra Online, é um curso individual que você faz pela internet. Não tem prazo, você tem prazo de 1 ano, então não é prazo, né? Quer dizer, não precisa comprar e sair fazendo, pode ir fazendo aos poucos e pode fazer rápido também, não tem problema, mas não tem grupo, então não tem reunião de grupo, não tem hora marcada, mas eu não posso porque eu trabalho durante o dia, eu trabalho à noite, não tem problema. Você trabalha durante o dia, você pode assistir os vídeos que fazem parte do curso à noite, ou no fim de semana, ou se tiver algum feriado, enfim, você pode fazer o curso nos horários que você tiver livres, né? Que mais? Também convido vocês a assistirem uma sessão de coaching, um trecho só da sessão de coaching que eu fiz com a Rosana Trentin, porque porque essa sessão foi um brinde para quem mais participou do desafio Voz à Obra dentro dos 100 desafios. Ela participou 90 vezes. Também acabei resolvendo dar também uma sessão de coaching para o Jaime Rielme, porque teve 77 participações, e ainda não gravei com ele e nem gravei com a Paula Mendes, que foi o destaque escolhido daquela edição do Desafio Voz à Obra. Com a Rosana já fiz e já publiquei para que vocês conheçam como é que funciona esse trabalho de coaching, porque no Voz à Obra Online, no meu curso, tem uma sessão de coaching para quem escolher a versão completa. E é mais ou menos parecida com essa que eu fiz com a Rosana. Se bem que a Rosana tem facilidade de fazer aquele tipo de texto, então não teve muito trabalho assim, né? Não teve muita refação e tudo mais. Mas mesmo assim teve a minha direção, dá para vocês verem como é que funciona, como é que é o papo, o que é a oportunidade que você tem às vezes de esclarecer algumas coisas que está querendo saber, que tem dúvida, enfim. E também tem, logicamente, o mais importante, que é o texto, que eu faço a direção e junto com quem está fazendo o coaching comigo. Então isso tem no Voz à Obra Online e também tem no Master Coaching, que são sessões de coaching que eu faço individuais também. Então vamos lá falar das participações de hoje do desafio 102. Como já falei, tem muita gente que fez os finais das frases para baixo, então eu vou falar finais para baixo. Finais para baixo, você sabe que os finais das frases
principalmente para baixo e algumas vírgulas também para baixo. Então vamos lá. Tem papel. O Christian Jung fez os finais para baixo. O Rafael Scalice Beretta também fez os finais para baixo. A Irleide Madásio fez uma boa gravação. A Karen Santos fez uma boa gravação, separei a dela para o final. O Bleno Júnior fez o início para baixo, mas depois ele ficou bom. O Gabriel David fez projetado e rápido. O Daniel Melo fez os finais para baixo, mas melhorou no final. A Marina Schwartli fez alguns finais para baixo. O dela tá bacana, mas alguns finaizinhos para baixo. A Amália Sanabria fez os finais para baixo. Carlos Souza fez os finais para baixo, mas melhorou no final. O Alberto Santos fez muito projetado, a voz muito emitida, muito projetada. O Engelberto Fompinho fez uma boa gravação. O Renato Correia fez os finais para baixo e foi um pouco rápido. O Denison Deni fez a voz um pouco projetada. A Liliane Cristina Câmara fez os finais para baixo. Eu acho que é a primeira vez que ela participa. O Rodrigo Rios fez os finais para baixo. O Eduardo Nogueira fez uma boa gravação, separei a dele para o final. Benedito Bandeira, primeira vez que participa, fez os finais das frases para baixo e também nas vírgulas, não só nas frases, mas nas vírgulas. O Tito Rossi fez uma boa gravação. A Maria de Leide fez alguns finais para baixo, aí não foram todos. O Gustavo Cópia, que ele tem uma voz meio forte, meio metal, né? Na verdade, não é que eu não classifiquei como voz projetada, mas eu acho que ele tem que controlar um pouco mais a emissão dele, porque é forte o timbre dele, ele sobe, não é que sobe, ele fica muito metálico, ele tem muito metal, então qualquer coisinha que ele faz, ela bate muito, né? Então, para algum tipo de locução comercial, tem que baixar um pouco a bola, né? Então, falei do Gustavo Cópia, né? Continuando. Larissa Monteiro Viegas fez os finais para baixo, mas melhorou no final. O J. Júnior fez uma boa gravação. A Silvia Soares, primeira vez que ela participa, fez uma boa gravação. A Cida Lima fez uma boa gravação. A Silvana Clarice, primeira vez que ela participa, fez uma boa gravação. A Viviane Barrichello, ela fez uma boa interpretação, mas a voz eu achei um pouco projetada. A Júlia Costamila fez uma gravação meio flat, meio reta. O Ariel Rocha fez os finais para baixo. A Ludmila Botas fez uma boa gravação, separei a dela para o final. A Rosana Trentin fez uma boa gravação, separei a dela para o final. O Júnior Souza fez uma boa gravação. A Renata Martins, primeira vez que ela participa, fez os finais para baixo. O Fausto Barral fez os finais para baixo. O Tenório Barros fez os finais para baixo. O Wagner Fernandes fez os finais para baixo, mas melhorou no final. O Jaime Helm fez uma boa gravação. A Selminha Sarti, ela fez uma boa gravação, é expressiva, mas está um pouco lenta. A Lorena Fernandes fez uma boa gravação, separei a dela para o final. O André Luiz Costa fez os finais para baixo. O Graziane Veras fez a voz um pouco projetada. A Fernanda Rezende, ela foi expressiva a gravação dela, mas fez alguns finais para baixo. O Marcos Soares fez a voz projetada, ele é a primeira vez que participa. O Zeca Santos também fez a voz projetada, que normalmente não faz. A Priscila Santos, primeira vez que ela participa, fez uma boa gravação. Levei ela, separei ela para o final. O Luiz Guerrard fez uma boa gravação. O Kleber Costa fez uma boa gravação. O Danison Rafael fez uma gravação meio flat, meio reta.
A Luana Tanaka, eu acho que é a primeira vez que ela participa, eu achei que ela foi expressiva, mas ela fez alguns finais para baixo. O Robert Williams fez a voz muito projetada. A Gracie Neres fez uma boa gravação. A Priscila Cardoso Leão, primeira vez que ela participa, fez os finais das frases para baixo. O Orivan Cássio Matiuzzo fez uma boa gravação. Eu estou achando que eu não falei da Irleide Madatsu lá no começo. Fez uma boa gravação. Não sei por que passou pela minha cabeça isso, mas foi bom porque eu achei que tinha falado lá no começo e não tinha. Acho. O Giovanni Santos fez uma gravação meio flat, mas o tom de voz estava bom, Isso é um avanço, porque ele já fazia lá em cima. A Amanda Sá fez um pouco flat, um pouco lido demais, foi muito reto. O Vandir Pereira fez um pouco rápido demais no início, depois ele melhorou o andamento, né, a velocidade. O Rodolfo Reno Pitirilo fez os finais para baixo e blocado. Vou explicar o que é blocado, porque tem muita gente nova não sabe. Quando eu falo blocado, fala, o que é blocado? Não tem nenhum lugar também. É porque fez a gravação em blocos. Por exemplo, Dimple, o Scotch Whisky elaborado com o blend dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barris de carvalho. Sua tradição tem origem na Escócia, de onde são selecionados os maltes que vão formar o seu buquê, corpo e sabor incomparáveis. Ou seja, eu estou falando em bloquinhos. Então é isso que quando falo em bloquinhos, às vezes até tem boa expressão, né? Às vezes está bem interpretado, mas fica esse blocado, ele tira a fluência do texto, né? Então, falei tudo isso porque eu estou comentando o Rodolfo Reno Pichirilo. O Augusto Júnior, primeira vez que ele participa, fez a voz um pouco projetada. O Agnaldo Camargo Barreiro fez uma boa gravação. O Wagner Lima, que outro dia eu falei Wagner Silva, já pedi desculpa. O Wagner Lima fez os finais para baixo. A Fernanda Albuquerque fez os finais para baixo. A Pauline Cerejo foi um pouco lento e meio blocado. Estranhei, porque você faz umas gravações boas, né? Achei que ficou um pouco lenta e meio blocado também. A Mara Cristina Boldrin, primeira vez que ela participa, fez os finais para baixo. O Júnior Gomes fez os finais para baixo. O Edio Lewandowski fez os finais para baixo. A Gabriele Moura foi um pouco rápido demais e sem respirar. E quando faz rápido sem respirar dá uma aflição, né? Dimple, o Scotch Whisky elaborado com um blend dos melhores maltes, envelhecido 15 anos em barris de carvalho. Sua tradição tem origem na Escócia, de onde são selecionados os maltes que vão formar o seu buquê. Corpo e sabor incomparáveis. Esse buquê eu parei de propósito nesse lugar para ver como, quando você faz para baixo, uma sequência de vírgulas, de considerações assim, que estão sendo faladas, fica esquisito, parece que vai começar uma nova frase. Então vamos lá. Fernando Polini, bom, agora a Mara Cristina Boldrin fez os finais para baixo, já falei. Eu estava falando, na verdade, da Gabriele Moura, que ela fez muito rápido e sem respiro. A Mila Pulita fez uma gravação meio flat. Uma gravação, o que é uma gravação meio flat? É quando ela fica meio reta, sem nuances, né? Então, por isso que eu chamo de flat, né? Que em inglês é plano, né? Vamos lá, continuando. Márcio Sabino fez os finais para baixo, mas melhorou no final. A Dani Tucushi fez os finais para baixo, mas melhorou no final. O Ailton da Silva fez flat.
A Geisa Lopes fez os finais para baixo. A Ju Balieiro fez uma boa gravação, separei a dela para o final. A Paula Cavalcante fez os finais para baixo. O Eduardo Rodrigues também fez os finais para baixo. O Nelson Boiago fez uma boa gravação. O Eusenraule Gonçalves fez a voz muito projetada. O Jonas Maximize, mais projetada ainda. O Ângelo José Pádua fez um pouco menos projetada, mas fez um pouco projetada. A Vanessa Vernizzi fez os finais para baixo. A Zi Rodrigues fez uma boa gravação. O Márcio Farias fez os finais para baixo, mas melhorou no final. O José Newton Teixeira fez uma boa gravação, separei a dele para o final. A Cristiane Ferreira fez os finais para baixo. O Arthur Sbraja, primeira vez que ele participa, fez alguns finais para baixo e a voz um pouco projetada. Então, ou seja, não foi muito nenhuma das duas coisas, mas fez alguns finais para baixo e projetou um pouco a voz, um pouco, não muito. A Ione Fátima Lopes fez alguns finais para baixo. O Adriana Cerqueira colou muito as frases. Mais uma coisa, é um caso que até vou levantar aqui. A Adriana colocou a gravação dela numa resposta de um comentário. Então, é legal não colocar como resposta de comentário, colocar sempre como um comentário aberto, porque quando põe na resposta, às vezes eu não vejo na hora que eu estou fazendo a avaliação, porque fica como resposta de alguma coisa que está postada. Então, às vezes eu não abro, e aí pode acontecer de eu não ouvir a gravação. Que foi o que aconteceu. Quer dizer, eu ouvi, é da Adriana Cerqueira, né, mas podia ter passado. A Sol Rodrigues fez os finais para baixo. O João Vitor Fiore Bastos fez os finais para baixo. A Anica Beara fez os finais para baixo. A Ginny Voice fez blocado, que é aquela coisa que eu falo. Escolher um dimple é uma prova de classe, charme e bom gosto. Fiz 3, 4, 5 bloquinhos aí, né? O Márcio Santos fez uma boa gravação, separei a dele para o final. O Antônio Cipriano fez uma boa gravação. O Daniéder de Aguiar fez uma boa gravação, separei a dele para o final. A Daniela Tomé fez os finais para baixo. O Kiko Morales fez a voz um pouco projetada demais. O Rodrigo Arende, primeira vez que ele participa, fez os finais para baixo. O Paulo Thiago Ogura fez uma boa gravação, primeira vez que ele participa. A Irema Santos foi um pouco lenta. O Kleber Lucas fez os finais para baixo. O Antônio Luiz Tonin fez os finais para baixo. O Antônio Ramos fez os finais para baixo. Paulo Hernani Maia fez os finais para baixo. A Margot Raiski fez um pouco rápido. O Cláudio Roberto Mombelli fez os finais para baixo. Daniel Moura fez os finais para baixo. O Edson Felizardo fez uma gravação criativa, fez uma brincadeira muito legal. É legal assistir, ouvir, porque é engraçada. Ele faz um cara de porre falando com a voz toda enrolada, assim, muito bom. E com um soluçozinho no final. Já a Broadcaster fez uma boa gravação. Novaes fez os finais para baixo. O Eliel Lima fez os finais para baixo e fez a voz um pouco projetada. A Karine Oliveira fez uma boa gravação. O Nelder Medeiros fez a voz um pouco projetada. O César Augusto Blum fez a voz um pouco projetada. O Vinícius Ribeiro de Carvalho, primeira vez que ele participa, fez rápido e meio blocado. O Eduardo Zanotti fez uma boa gravação. O Valdimar Garcia fez a voz um pouco projetada. O Gideão Ferreira fez os finais para baixo. A Milena Gadelha fez os finais para baixo. J. Alves fez os finais para baixo e blocado.
O Claudivan fez uma boa gravação. O Rodrigo Fonseca fez um pouco flat demais, mas melhorou no final. O Mamad Souza fez os finais para baixo. Desculpa. O Mamad Souza fez os finais para baixo, mas melhorou no final. A Isabela Peste fez os finais para baixo. E a Joelma Patrícia fez uma boa gravação. Que mais? Então, já falei que o destaque dessa edição a gente vai projetar no sábado. Quem foi o destaque? Então eu separei 10 gravações que foram o Dani Éder de Aguiar, o Márcio Santos, o Zé Nilton Teixeira, a Ju Balieiro, já tem uns 4, a Priscila Santos, 5, a Lorena Fernandes, 6, a Rosana Trentin, 7, a Ludmila Botas, 8, o Eduardo Nogueira, 9 e a Karin Santos, 10. Aí eu ouvi tudo de novo e separei 3 gravações que eu gostei mais, que foram da Ludmila Botas, da Lorena Fernandes e do Márcio Santos. E eu escolhi, aí eu vi de novo, e eu escolhi a da Ludmila Botas, que está muito boa a gravação. As outras 2 também estão boas, então é legal que vocês ouçam, principalmente essas observações que eu fiz sobre as paradas para cima e para baixo, os finais de frase para baixo, que vocês vão ver como que é quando faz da maneira mais legal. Tanto a Lorena, como a Ludmila, como o Márcio fizeram legal, bem expressivos, gostei bastante. Então, a gravação da Ludmila Botas nós vamos publicar no sábado, dia 24. Amanhã, mas só reforçando, a gente vai mandar um e-mail durante o dia com um novo texto, à noite faço uma live e lanço o novo desafio amanhã. Quem não receber e está acostumado a receber o texto, está na minha lista, não receber, se tiver e-mail do Gmail, procure na aba promoções, que tem ido muitos e-mails para lá. Que mais? Avaliação da gravação que a gente... das gravações do desafio que a gente começa ele amanhã, vai ser na quarta-feira, dia 28, e o destaque a gente publica no dia 1º de maio, no sábado que vem. Isso do desafio 103. O 102, recapitulando, é nesse sábado, dia 24, e a Ludmila Botas. Que mais? Não deixem de assistir o coaching que eu fiz com a Rosana, que foi um dos brindes do desafio Voz à Obra 100. E no dia 27, na terça-feira que vem, eu reabro as inscrições do meu curso e no dia 30 a gente encerra meia-noite. Então, acho que estamos conversados, né? Já falamos tudo, já falei, comentei, já falei do texto, não esqueci nenhum recado, acredito. Então, mais uma vez, espero ver vocês amanhã e voz à obra. Parabéns, Ludmila.